Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Eu sou a professora Alessandra de Oliveira. Estou aqui para conduzir a disciplina de Psicologia, Liderança e Comportamento nas Organizações. Nós tivemos uma conversa, né, informal antes de iniciar agora a nossa aula, em que eu perguntei qual era o curso que vocês estão fazendo, qual a região. Então, nós estamos aqui com colegas, neste momento, com colegas da região Norte, Nordeste, Sudeste. Em breve, eu acredito que a gente vai aí ter contato com colegas da região Centro-Oeste e da região Sul. Como diz Maria, Maria está dizendo aqui, ó, muito bom estar com você novamente. Então, Maria, nós já nos encontramos, né, Maria, em outras disciplinas. E que bom, né? Que bom de poder revê-los nessa disciplina. Eu espero, né, que eu tenha contribuído na disciplina anterior e espero poder contribuir aqui nessa disciplina, trazendo os conteúdos que estão disponíveis no e-book de vocês e que também por meio, né, do recurso interativo e que a gente possa aí crescer juntos, tá? E a gente pode verificar que aqui na nossa sala nós temos colegas de administração, colegas de gestão comercial, marketing, gestão de pessoas, não é mesmo? E até eu comentei, né? Nós estamos aqui, é como uma empresa. Então vamos pensar assim, ó, nós somos uma instituição aqui, uma instituição pública ou privada, e que essa instituição ela é composta, né, por setores, então setor administrativo, setor comercial, setor de marketing, gestão de pessoas, setor mercadológico, setor de logística, setor de qualidade. Então, a nossa instituição, ela é, né, é composta por setores. E nesses setores existem os profissionais que vão atuar ali. Então, profissionais estes que são vocês, né, graduados, que vão estar dentro dessa instituição. E nós estando dentro dessa instituição, pública ou privada, num cargo de gestão, né, ou não, é importante que tenhamos conhecimento da contribuição dos estudos da psicologia, certo? Como, por exemplo, quando nós vamos, a ciência a psicologia, ela tem várias áreas de estudo. E uma das áreas de estudo da psicologia é a psicologia organizacional e do trabalho. E nesses estudos da psicologia, na área organizacional do trabalho, eles vão trazer para nós várias pesquisas que abordam liderança, que abordam sobre grupos e equipes de trabalho, que aborda sobre comunicação, que aborda sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho e tantos outros temas, certo? São muitos desses temas que nós vamos ver na nossa disciplina. Então, é importante que a Alessandra, é importante que a Maria, é importante que Neiva, é importante que a Aline, né? Ou seja, é importante para cada um de nós aqui, enquanto profissional, quanto mais nós estivermos instrumentalizados para as nossas relações profissionais, né? Desde conhecimentos técnicos, quanto de conhecimentos, né? Comportamentais, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal e para as nossas relações de trabalho. Então, pensem, né, o quão isso é importante. E aí, a gente vai começar a refletir, né? Por que é importante estudar psicologia? Por que liderança? E por que comportamento organizacional? Então, como eu já disse para vocês, né, a psicologia tem uma área de estudo que é a psicologia organizacional e do trabalho, e que nessa área de estudo ela vai se ater ao comportamento das pessoas dentro das organizações de trabalho. Quem são essas pessoas? Eu, vocês e os nossos colegas de trabalho. E dentro dessa instituição da qual nós pertencemos, vai sempre ter ali, né, um líder ou um gestor, que pode ser que muitos de vocês que estejam aqui
tenho esse poder, né, legitimado, que é estar num cargo de gerente de recursos humanos, ou um cargo de coordenador de logística, ou num cargo de diretor de marketing. Então, é um cargo de liderança, né, legitimado dentro daquela instituição. E outros vão estar em cargos mais né, técnicos, que compõem esse grupo de trabalho do qual você faz a gestão. Então, é importante, quanto mais a gente ter clareza, né, sobre essas questões, melhor para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional no ambiente de trabalho. E aí, a gente deixa, né, esse espacinho para vocês colocarem aí no chat, quem se sentir à vontade, se, né, se queira aí fazer alguma reflexão dessa importância, certo? Da psicologia, de saber sobre liderança e comportamento nas organizações. Fiquem aí à vontade, né, para já jogar suas tempestades de ideias, perguntas, questionamentos, inquietações, para ver se a gente consegue, durante essa web aula e as próximas, dando aí respostas, né, para esses nossos questionamentos. O que a psicologia, o que entender sobre liderança, sobre comportamento organizacional vai contribuir para a Aline, né, para a Fabiana, para a Fernanda, para a Esther e para os demais aqui no nosso fazer enquanto profissional de logística, de marketing, de gestão de pessoas, de contabilidade, né, da área comercial, o que vai contribuir? E aí vem mais perguntas. Vocês já pararam para pensar? Grupo e equipe são a mesma coisa? Um grupo de trabalho e equipe de trabalho é a mesma coisa? Já pararam para pensar sobre isso? Ou ainda, vocês já pararam para? Há características que você identifica nos grupos ou nas equipes dos quais você faz ou já fez parte, por exemplo? Então, você consegue parar e pensar: olha, existe aí características que eu posso identificar num grupo de trabalho e características que eu posso identificar numa equipe de trabalho? Tem características diferentes? Sim ou não? Quais seriam essas características? Grupo de trabalho é sinônimo de equipe de trabalho? E aí a gente começa a fazer esses questionamentos. E a partir desses questionamentos, nós vamos começar a nos debruçar no material didático, né? E em busca da resposta para essas perguntas. Ok? Combinado? Então vamos lá. Grupo e equipes são a mesma coisa? Têm características diferentes? O que é grupo? Não, não são a mesma coisa, né, Maria? Não, não são a mesma coisa. Não são. Grupo, duas ou mais pessoas que são psicologicamente conscientes uma da outra e que interagem para atingir uma meta comum. Isso é um grupo, certo? E se a gente for pensar, eu, a Esther, a Neiva, a Aline, deixa eu ver aqui mais. O Gibson, a Jaqueline, a Janaína, né? O Júnior, o Júlio César e os demais aqui, todos nós pertencemos a grupos, certo? Pertencemos a grupos, com uma ou, né? Desculpa, com duas ou mais pessoas. Um dos locais, né, que nós pertencemos a grupos é no ambiente de trabalho. E é esse o nosso maior foco, é pensar, né, nos grupos dentro do ambiente de trabalho. Quando um grupo existe em uma organização, os seus membros estão motivados a trabalhar juntos. Percebem o grupo como uma unidade unificada de pessoas que vão interagindo entre si. A gente contribui, né, de várias medidas para os processos grupais.
O que significa que algumas pessoas contribuem com mais tempo, outras com mais energia, e a gente vai alcançando os acordos e os desacordos por meio de várias formas de interação. Então, isso é um grupo. Claro que aqui a gente vai falar sobre grupos no ambiente de trabalho, mas não esqueçam que a gente sai de um grupo e entra para outro grupo, sai de um grupo e entra para outro grupo, né? Quando tem duas ou mais pessoas, a gente já está pertencendo a um grupo. E aí, vamos lá. Existem várias pesquisas, tá? E aí vocês podem, conforme vocês vão lendo o material, vocês vão vendo que existem várias pesquisas e cada pesquisa vai abordar um assunto e vai trazer elementos sobre esse assunto. Então aqui a gente trouxe para vocês uma pesquisa essa pesquisa nos mostra que existem vários tipos de grupos dos quais nós pertencemos. Ah, Alessandra, mas por que que isso é importante? Bem, eu lanço um desafio para vocês, né, da gente pensar agora, vamos fazer assim, ó. Me ajudem, tá? Nós vamos ler cada conceito que esses autores trouxeram, eles fizeram essa pesquisa e chegaram a esses conceitos, e nós vamos, a partir desses conceitos, vamos tentar fazer uma atividade prática que é identificar que grupo nós somos, ok? Então vamos lá, a nossa disciplina é a disciplina, né, de psicologia, liderança e comportamento nas organizações. Então nós somos um grupo. Agora, a partir dessa teoria, nós vamos começar a nos identificar, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer. Nós somos um grupo primário ou secundário? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, vocês vão responder no chat, tá? Mas olha só, nós somos aqui um grupo primário ou secundário? Vamos lá. Grupo primário voltado para relacionamentos interpessoais como família e amigos mais chegados. Nós somos um grupo primário? Não, não somos, certo? Não. Nós somos secundários, muito bem. Por quê? O que é um grupo secundário? Direcionado para tarefas ou metas, grupo de trabalho ou voltados para os objetivos organizacionais. É isso, né? Por quê? Porque foi feito o grupo da turma da disciplina de psicologia, liderança e comportamento das organizações. Então, nós somos secundários. Perfeito. Só que tem uma observação aqui, ó, para a gente, né? Aqui a gente está fazendo uma análise da nossa turma, mas pensando nos locais que vocês trabalham, depois vocês fazem esse exercício lá. Grupos primários podem surgir a partir de um grupo secundário. Por quê? Aí vem outra pergunta. Quem aqui, por exemplo, convidou um amigo, uma pessoa do trabalho se tornou seu amigo e foi padrinho de casamento ou foi padrinho do seu filho? É o que está dizendo aqui, ó. Né? Grupos primários podem surgir a partir de grupos secundários. E é comum fazer amigos, né, de longa data nas relações de trabalho. Isso pode acontecer? Pode, tá? Então pode acontecer sim. Mas a gente pediu para classificar. Então, entre primário e secundário, nós somos secundários. Vamos para a próxima? Aí a próxima pergunta é isso, né, Fernanda? Então, de um grupo secundário, eu posso formar o meu grupo primário. Até esposo, né, esposa, ou companheiro ou companheira, a gente às vezes pode, né, ter aí desse grupo secundário lá do trabalho que vai se tornar o nosso primário. Agora vamos lá. Então, nós somos grupo secundário. Nós somos um grupo formal ou informal? Vamos ver. Formais, grupos formais, formados dentro da empresa, né, com objetivos específicos e relacionados a tarefas e projetos. Os grupos informais surgem da interação interpessoal entre os membros de um time da empresa. Então, nós somos o quê? Formais. Perfeito, perfeito. Por que nós somos formais? Porque nós temos um objetivo. Todos aqui entraram no curso de graduação, né, sendo ele bacharelado ou de tecnólogo, que a gente quer no final, nosso objetivo é ter um diploma, né? E foi, então, formal. Do nosso grupo formal, pode surgir o informal? Pode, né? Vocês não montam aí os grupos de WhatsApp? Não montam?
era um grupo informal ali que vocês foram criando, que depois ele pode até se tornar formal, mas ele era um grupinho informal. Deu para entender? Então vamos lá, nós somos um grupo então secundário e formal. Bora, próxima classificação. Nós somos um grupo homogêneo, homogêneo ou heterogêneo? Vamos lá. O que é um grupo homogêneo? São membros que possuem características comuns, ou valores, metas, idades, né? E o que é um heterogêneo? Apresenta muitas variedades e poucas coisas em comum, classificados com base no grau de semelhança entre os membros do ponto de vista de um conjunto específico, né, particular. Então vamos lá. Nós somos um grupo mais homogêneo ou mais heterogêneo? Mais heterogêneo, né? Por quê? Nós vamos ter. Por que que a gente chegou nessa conclusão? Vamos lá. Nós somos heterogêneos em idade, nós vamos ter vários colegas aqui que recém saíram do ensino médio, né? Com seus 18 anos, vão ter colegas com 20 anos, colega com 60, então heterogeneidade, heterogêneo em cursos, que a gente já viu no início do encontro, heterogêneo de regiões e de estados, então nós somos um grupo heterogêneo. Nós somos um grupo quê? Secundário, formal, heterogêneo. E agora? Nós somos um grupo interativo ou nominal? O que é um grupo interativo? Os participantes interagem entre si com algum tipo de troca presencial. Já os nominais, a interação é indireta, sem essa presença física, né? Como, por exemplo, aqui por meio da web aula. Então, vocês estão muito bem. Nós somos grupo secundário, formal, heterogêneo e nominal. Esse é o nosso grupo. E o nosso grupo é permanente ou é temporário? O que é um grupo permanente? São aqueles que continuam, independente da tarefa ou da atividade, né? E temporários são formados por conta de uma tarefa, de um projeto, muito bem, temporário. Então, olha que legal. Esse grupo aqui, ele é um grupo secundário. Vamos ver se eu consigo lembrar tudo, tá? Secundário, formal, heterogêneo, nominal e temporário. Essa é a característica do nosso grupo, né? A característica do nosso grupo é esse. E aí, a gente, entendendo essa dinâmica, a gente consegue também entender o nosso papel, né, dentro desse processo, a nossa contribuição, o tempo que eu tenho que dispor para essa atividade. Então, é importante. Aí fica de tarefa para vocês pararem para pensar nas instituições que vocês atuam hoje, né? Olhar. Vocês podem, por exemplo, vamos pegar aqui a Aline, né? Aline Lima. A Aline, por exemplo, né, Aline? Pode, ó, a Aline, no setor que ela trabalha, ela é secundária, ela é formal, é heterogêneo e é interativo e é permanente, porque está no setor dela. Deu para entender? Agora, a Aline pode ser convidada, né, Aline, para fazer. Nós já estamos em quase finalzinho de setembro. A Aline, junto com a Neiva, com a Maria Souza, com o Laércio, com a Jaqueline Souza, foram convocados. Olha só, vocês foram convocados para organizar a confraternização no final de 2024. Então, nesse caso, vocês são o quê? Um grupo secundário, formal, porque foram convocados, heterogêneos, de vários setores e tudo mais, interativo, que é presencial, e temporário, porque terminou a atividade, encerrou o grupo. Por exemplo, aí nas empresas, né, a CIPA. CIPA é o quê? A CIPA é um grupo o quê? CIPA é um grupo secundário, formal, heterogêneo, interativo e temporário, ok? Então, é importante a gente entender, né, essa dinâmica,
dos grupos. Outros autores disseram, ó, e vão ter sempre, né, mais e mais pesquisas, e cada vez mais a gente vai entendendo. Já o Robbins diz o seguinte: ele identificou que existem também grupos de comando, grupos de tarefa, de interesse e de amizade. O que seriam os grupos de comando? Composto por pessoas que obedecem a uma estrutura hierárquica, como o gestor e a equipe. Isso é um grupo de comando, tá? O que é um grupo de tarefa? É um grupo que se reúne para realizar determinada tarefa, cujos membros podem pertencer a vários departamentos. Então, grupo de comando. Vamos lá. Janaína é a gerente de marketing, Jaqueline, Jarneri e o Júnior, Júlio César e o Júnior são a equipe dela. Então, seria comando. Agora, de tarefa, seria o que nós falamos anteriormente, a CIPA, tá? Interesse, pessoas que se reúnem em torno de um interesse comum, interesse mesmo, né? As pessoas, por exemplo, eu gosto de pegar o nome de vocês, deixa eu pegar aqui. O Maurício e a Marisa e a Anaísa estão lá tomando um café da manhã na empresa, uma empresa que tem um café da manhã, e hoje deu certo que vocês sentaram juntos. E aí, Naísa, tirando a luvinha, né? Aquela luva que ela usa para segurar o guidão da bicicleta, e ali vocês conversando, tu vem de bicicleta? Como vocês trabalham em setores diferentes, de repente nessa conversa vocês começam a identificar o quê? Vocês moram em bairros próximos e que vocês três gostam de andar de bicicleta, né? E que a partir daí começaram a pensar assim, vamos vir todo mundo junto, né? Um junto com o outro. Aí surgiu um grupo de interesse, né? Ou um grupo de interesse por um determinado assunto. E tem os grupos de amizade, né? Que são aqueles laços que a gente vai adquirindo. Então, ele também trouxe, né? Por meio de pesquisas, ele encontrou essas características, certo? Tranquilo até aqui. E aí, outros estudiosos, eles trouxeram, a partir de pesquisas que eles fizeram, eles conseguiram identificar que os grupos, eles têm estágios de desenvolvimento. Que os grupos têm estágios de desenvolvimento. Como assim são, né? Como que são esses estágios? Eu vou trazer alguns elementos para vocês, mas depois vocês se aprofundam ali no material. Eu sei que muitos de vocês já fizeram a disciplina de extensão curricularizada 1, extensão curricularizada 2, e que vocês precisam, né, nessa atividade de extensão, fazer em grupo, certo? Ou vão pensar também na empresa que vocês trabalham, que tiveram que montar a confraternização do final do ano, ou uma confraternização pelos 50 anos da empresa. Então, se montou, né? Ó, a colega disse que está agora, né? No grupo de extensão curricularizada. Então, veja, ó, o Maurício também está na extensão 2. Vamos pensar o seguinte: quando a gente monta o grupo, primeiro é formação. Primeira coisa, não é? Eu estou formando o grupo, então tem uma formação. Então, formou o grupo. Depois, esse grupo tem o momento da tormenta. O que é o momento da tormenta? É aquele momento em que as pessoas vão o quê? Se conhecendo. Quem é o Maurício? Quem é Edileide? Né? A gente vai vendo, esse detém um conhecimento maior no Excel, este detém um conhecimento muito bom em montar slide, esse consegue fazer muito bem o planejamento. Então, é o tormento por quê? Porque a gente vai se conhecendo, né? A gente vai vendo as características do outro, o outro vai vendo o nosso, e a gente, como é que a gente vai fazer essa atividade? Vai recebendo as informações de como é que tem que ser feito, passa por essa tormenta. Depois, a gente entra para uma etapa de normatização. O que é a normatização? Na tormenta, a gente vai se conhecendo. Na normatização, vai ficando claro quem vai ser o responsável por buscar os artigos que vão fundamentar o nosso projeto de extensão, quem é que vai ficar responsável para buscar, montar o slide,
Quem é que vai ficar o responsável para buscar o local para fazer atividade, buscar mais informações? Então, vai criando uma normatização. Tá ficando claro, pessoal? Aí vem o desempenho. O que é o desempenho? É o momento de execução, é o momento de elaborar, de ir lá a campo, de realizar atividade. Isso, a normatização é isso, né? Vai o quê? Vai se dividindo as tarefas, as normas vão ficando claras, quem é que vai conduzir, quem vai ser a secretária, quem vai estar conduzindo o quê? O desempenho é a hora que tudo isso já se organizou, a gente vai executar. E o que é a ruptura? Tem grupo que tem ruptura, né? No caso da extensão curricularizada, no caso da CIPA, no caso de uma comissão, né, para a festa agora de final de ano. Que bom que acabou a pandemia, a gente pode voltar a fazer as festas de final de ano, é tão bom se ver, né? Esses grupos assim vai ter interrupção. Por quê? Porque vai terminar a atividade do final do ano, fez a festa, todo mundo feliz com os brindes, ou a gente fez o nosso trabalho lá na comunidade, né? Ou numa comunidade, ou num parque, ou numa praça, ou numa empresa. A gente fez a atividade, montou o relatório, entregou para o professor e aí acabou. Ou né, na extensão. No caso da festa de final de ano, a gente faz prestação de contas, fez tudo certo, né, ocorre a interrupção. Agora, no caso, o Miguelzão, é, a Jarneri e, né, nós o quê? Como nós estamos na nossa equipe e nós continuamos o nosso trabalho ali no nosso setor de gestão de pessoas, nós somos uma equipe sem interrupção, que a gente continua. Então, veja, como é interessante, muda muito quando a gente tem quando nós temos conhecimento, muda muita coisa. Porque, veja, se eu começo a perceber que eu estou perdendo muito tempo, veja, nós temos que montar a confraternização de final do ano, que vai ser na primeira semana de dezembro. Parece que tem muito tempo, mas não tem, né? Então, se o meu grupo, né, se esse grupo fica muito tempo na tormenta, muito tempo na normatização, vai impactar no desempenho, não vai? Então, quando eu tenho. Gente, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, é uma responsabilidade minha de que quando eu estou, né, num grupo e que eu percebo que esse tormento está se expandindo demais, opa, vamos dar um direcionamento aí. Nessa normatização está demorando demais, vamos, porque senão não vai ter muito tempo para o desempenho, né? Então, é importante sim, ok? Então, se por acaso aí na extensão 1, na extensão 2, vocês estão percebendo, estão falando muito no tormento, opa, pessoal, aí você pode, né, na sua reunião aí, dar uma conduzida maior no grupo, para que ele saia do tormento, entre na normatização, para a gente ir para o desempenho, certo? Vamos lá. Agora, o que é uma equipe? A equipe é um conjunto de pessoas que atuam com responsabilidade mútua e têm habilidades que se complementam. Nesse caso, compreendemos que uma equipe promove o quê? Palavra-chave: sinergia positiva. Sinergia, tá? A gente é uma equipe de trabalho quando tem muita sinergia. Veja, todos nós aqui pertencemos a grupos de trabalho. Nós, nas instituições que nós trabalhamos, nós pertencemos a grupos de trabalho. Alguns desses grupos podem ser equipes de trabalho, tá? Que a gente vai ver. Então, sinergia positiva por meio de um esforço coordenado de habilidades entre os membros. Então, sempre quando fala em sinergia, a sinergia é tão grande que a gente não sabe quem é quem. Quem é a Aline, quem é a Anaísa, quem é o Maurício, porque há uma sinergia nessa equipe para que esse processo, né, chegue ao objetivo. E aí eu trouxe algumas figuras, né,
para tentar a gente amarrar conceito, né? E olhando algumas questões aí com a prática. Vamos lá. O trabalho em equipe combina os talentos dos indivíduos para gerar algo mais do que é possível com cada um tomado em separado. Porque no grupo de trabalho é o quê? A gente tem um objetivo comum, mas cada um vai executando as suas atividades, a gente se reúne, mostra. Quando é uma equipe, a sinergia é tão grande, né? A gente combina os talentos que você não sabe quem é quem. Aqui, essas fotografias, quem assistiu à abertura das Olimpíadas no Brasil? Isso aqui são fotos, são imagens da abertura das Olimpíadas no Brasil. Quem não assistiu, vai lá no YouTube e assiste. É um exemplo de trabalho em equipe. A sinergia entre eles é tão grande que o que eles fazem ali, a obra que eles criam, né, não é um ou outro, não, é todos eles juntos. Então, isso, né, é uma equipe de trabalho. Então, é importante a gente entender que toda equipe de trabalho é um grupo de trabalho, mas nem todo grupo é uma equipe. Isso é uma máxima. Vejam, o azul claro é grupo de trabalho. Então, todos nós pertencemos a grupos de trabalho nas instituições das quais nós estamos atuando no momento, ou já atuamos. Dentro desse grupo de trabalho, pode ter equipes de trabalho, certo? Por isso que toda equipe de trabalho é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe de trabalho. Então, isso também é importante, né? Que a gente pense sobre isso. Por quê? Então, todos nós aqui pertencemos a grupos de trabalho. O que é um grupo de trabalho em termos de objetivo? Compartilha informações. A gente compartilha as informações, como está aqui no desenho. Já na equipe de trabalho, o desempenho ele é coletivo. Pode ver, ó, para a esquerda, para a direita, né? Fez ali até fez uma estrela, depois fez uma outra figura geométrica que eu não me lembro como é que é o nome dessa figura geométrica lá em matemática, que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Pontinhos ali, agora eu não lembro qual é. Se alguém é bom em matemática e lembrar. No caso do grupo de trabalho, ele é neutro, né? A sinergia ela é neutra, mas na equipe não, ela é positiva. No grupo de trabalho, a responsabilidade. Pentágono, obrigada, Priscila. Eu lembrar, pentágono, porque, né? Então a gente vê um pentágono, uma estrela. A equipe de trabalho ela tem essa sinergia, né? Esse desempenho coletivo. E ela, ao mesmo tempo que ela faz a individual, ela tem esse trabalho mútuo. O grupo de trabalho, em termos de habilidade, ele é aleatório. E no caso da equipe de trabalho, ele é muito complementar, certo? Então, aquela pergunta que a gente fez lá no início do nosso encontro, se grupos e equipe é a mesma coisa? Não, elas não são sinônimos. Grupos é uma coisa e equipe é outra coisa, cada um com as suas características. E aí alguém pode estar se perguntando assim, mas o que é melhor, grupo de trabalho ou equipe de trabalho? Não existe, né? É aquilo que a gente falou anteriormente. Ó, existe grupos de trabalho e dentro desse grupo pode ter equipes, certo? Então não é que um é melhor, né, que o outro. Essa é uma configuração que a gente tem. E quando a gente pensa em equipes, né, tipos de equipes, vamos lá, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, nós podemos ter equipes de resolução de problemas. Talvez muitos de vocês aqui, principalmente a pandemia, meu Deus, né? Era toda hora a gente montando equipes de resolução de problemas. As equipes de resolução de problemas são aqueles grupos, ó, grupos, tá, gente? As equipes são aqueles grupinhos de 5 a 12 funcionários do mesmo departamento, que se reúnem durante horas ou por semana, né? Ou todo dia um pouquinho,
para a gente melhorar a qualidade do produto ou do serviço que a gente realiza. Então, esse é grupo de resolução, né? É uma equipe de resolução de problema. Existe também, e lembrem-se, é do mesmo departamento. Então, a equipe de gestão comercial, ela pode ter, sei lá, 50 colaboradores, mas a gente tem um grupo de 5 pessoas, que é a nossa equipe, que se reúne toda sexta-feira, né, para trazer melhorias, né, trazer resoluções para aqueles problemas que estão atingindo o nosso setor. Então, são as equipes de resolução de problema. Autogerenciadas, veja, o nome já diz, né? Autogerenciadas. Então, é uma equipe, né? É uma equipe que é composta aí por 10, 15 pessoas, né? Essa equipe tem um grupo ali de 10 a 15 pessoas. Autogerenciada, gente, eles se autogerenciam, né? Eles trabalham muito relacionados, mas independente, né, de, de um setor específico, de um gestor específico, que eles vão se autogerenciando, né, buscando aí essas soluções. Nós temos as equipes multifuncionais. Aí, olha só, também aconteceu muito, né, na pandemia, e que virou aquelas instituições que não tinham, né, muitas instituições não tinham essa característica de equipe de resolução de problema, equipe, né, de multifuncional, algumas já têm, já vinham exercendo, né, de forma presencial, certo? Antes da pandemia, mas com a pandemia intensificou, quer dizer, intensificou porque a pandemia obrigou, né? Muitos grupos funcionais, muitos grupos de resolução de problemas, e eles sendo o quê? Virtuais, equipes virtuais, né? Com esse aparato todo tecnológico. Então, hoje, se vocês fizerem assim, algo bem empírico, tá? Ir na empresa de vocês hoje e pensar a empresa antes da pandemia tinha grupos funcionais, né, de força-tarefa, tinham grupos de resolução de problemas, se usava, né, as tecnologias para fazer as reuniões, como é que era antes da pandemia, como é que foi durante a pandemia e agora, né? Então, você consegue também fazer essas identificações, certo? Tá ficando bem para vocês, pessoal? Eu estou tentando fazer o que eu disse no início do encontro. É muito importante que a gente saiba, porque o que é competência? Competência é você ter conhecimento, é ter teoria. Eu não faço nenhuma prática, eu não faço nenhuma prática se eu não tiver teoria. Não faço, gente. Eu não faço prática se eu não tenho teoria. Porque quando eu executo essa prática, eu ainda vou pensar essa prática se eu conseguir chegar o mais próximo possível daquela teoria que me embasou essa prática. Então, essa dialética é constante. E é fundamental, por isso que vocês estão na graduação. Muitos de vocês já é a segunda, a terceira, outros é a primeira, mas vocês estão buscando conhecimento teórico para melhorar a sua prática, para você ter um diferencial na sua prática. Então, a gente vai aí, né, vendo esses conceitos e pensando esses conceitos no nosso fazer. Então, a gente já viu um pouquinho sobre isso, que grupos e equipes, né, de trabalho no ambiente de trabalho não são sinônimos, não são sinônimos, né? O grupo de trabalho, dentro do grupo de trabalho pode ter equipes de trabalho, né? Pode ter equipe de trabalho. E que cada uma tem essas características, ok? E aí, dentro dessas instituições, nós temos, então, os líderes, os grupos de trabalho, algumas equipes de trabalho, e nessas relações vai surgir o quê? Um comportamento organizacional. Né? E o que é comportamento organizacional? O que é a psicologia?
Maurício disse que já é a terceira, né, Maurício? A terceira graduação, né? Que há um... E aí é importante a gente fazer um parênteses aqui também, que tudo é mudança, né, de mercado, mudança, é ampliação, né, a globalização, né? Já tem colega que é a primeira graduação, pode ser um colega que está saindo do ensino médio, mas pode ser um colega que é a primeira graduação com 50 anos de idade, certo? Mas é importante a gente ter clareza que hoje, assim, ó, tem pessoas que vão fazer uma segunda ou uma terceira graduação por N fatores, ou porque ela quer fazer, né? Ela quer ampliar, né? Ampliar o seu conhecimento naquela área para ter um diferencial. Então, eu continuo na minha área comercial, mas eu quero fazer uma graduação em marketing, porque eu quero agregar algo do marketing aqui para eu ser diferente de outras pessoas da área comercial, para eu ter um diferencial, para eu ser diferente no mercado de trabalho. Outras pessoas estão buscando a terceira profissão, né? A terceira, por quê? Olha, o que tinha para eu desenvolver aqui, eu desenvolvi. Agora eu quero fazer uma transição de carreira. Eu quero ir para outra carreira. Transição de carreira. Tranquilo, né? Então, é importante a gente entender, ó, o Maurício é um gestor escolar, né, Maurício? E para fazer uma gestão escolar, ele, além de pedagogo, fez também, né, bacharel em administração e agora se aprofundar ainda mais, certo, em gestão de recursos humanos, né? Por quê? Por isso que vai dar mais subsídios para ele, para sua prática e quem sabe para cargos futuros que ele está aí, né, no seu plano, no seu planejamento de carreira, certo? Ok? E aí, nesses vários ambientes que a gente vai trabalhar, sendo a nossa primeira graduação, segunda, terceira, não importa, né? O importante é que nós estamos aqui para concretizar o nosso sonho, tá? E levar o que há de melhor para as pessoas naquele espaço que a gente vai atuar, que pode ser uma instituição de ensino, que pode ser uma instituição de saúde, que pode ser uma instituição de varejo, né? No comércio. E aí é importante entender que nessas instituições públicas ou privadas, dos mais diversos, né, produtos e serviços que a gente oferece na sociedade, cada organização, ela tem o seu comportamento organizacional, tá? E o que é comportamento organizacional? Quais são os valores, as crenças, os objetivos, né? Então, toda organização pública ou privada, ela é como se fosse um organismo vivo. Ela teve uma data que ela nasceu, ela tem, né, os seus progenitores, né? Ela tem a sua missão, visão, valores, ela tem as suas crenças, certo? Que vão estar o quê? Que vão estar presente, né, na descrição dos cargos daquela instituição e que essas pessoas que são contratadas para trabalhar nessa instituição, tá? Ou num cargo de gestão, ou fazendo parte, né, da equipe desse gestor, nós vamos o quê? Nós vamos ter o comportamento, nosso comportamento dentro das organizações de trabalho, a partir, né, da cultura organizacional dessa instituição e também a partir da nossa cultura enquanto sujeito. Portanto, Robbins diz o seguinte: comportamento organizacional é o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e como este comportamento afeta o desempenho da empresa. Então, comportamento organizacional vai estudar todas as pessoas que estão ali naquela instituição, nos mais diversos cargos daquela instituição e níveis de hierarquia, como que o comportamento delas afeta no desempenho, né, no resultado dessa instituição. Portanto, né, o comportamento organizacional é o estudo do indivíduo,
e dos grupos que atuam dentro daquela instituição, tá? E a influência recíproca que existe entre eles, né? Do indivíduo com o grupo, do grupo com a organização, da organização para com o grupo. Além disso, esse comportamento, né, organizacional retrata a constante interação entre as pessoas e a empresa. E, através dessa análise do comportamento humano dentro das instituições de trabalho, tanto de forma individual, ou seja, como é que é a percepção desse colaborador, as atitudes, os valores desse colaborador, como é que é a motivação desse colaborador, quanto de forma grupal, né, ou coletiva, as nossas normas, os conflitos, os papéis. Então é isso, né? Comportamento organizacional desse indivíduo e desse grupo, né, dentro dessa organização de trabalho, como que influencia na instituição e como que a instituição, né, influencia nessas pessoas. Então, esse estudo, né, do que as pessoas fazem dentro da organização e como que eles afetam aí esse local. E por que a psicologia? Porque a psicologia, ela é uma ciência, tá? Para ela ser ciência, ela tem objeto de estudo, ela tem teoria, ela tem metodologia. E a psicologia, o objeto de estudo dela é o homem, né? A pessoa. E seria o quê? A nossa subjetividade. O que que é a nossa subjetividade? É o nosso modo de pensar, sentir e agir, certo? E essa nossa subjetividade, esse nosso modo de pensar, sentir e agir, envolve vários fatores. Fatores ambientais, fatores biológicos, né? Fatores hereditários, fatores culturais, fatores econômicos. Então, há uma série de questões que vão o quê? Né, influenciar nesse nosso modo de pensar, de sentir, de agir, que é a nossa subjetividade. E claro que isso, como a gente viu anteriormente, dentro das organizações, tanto individual ou nos grupos, a gente, né, vai ter esses comportamentos, os quais, então, a gente vai aí desenvolver esse comportamento organizacional. Aí o Maurício diz assim, ó, que aí eu vou pegar essa fala de Maurício, que é importante, né? Quando assim, ó, um funcionário bem adaptado e treinado adequadamente terá um rendimento melhor e terá mais resultados. Perfeito. Só que a gente precisa olhar isso de uma forma macro. O que que eu quero dizer? Nessa frase do Maurício, a gente tem que pensar o seguinte: primeira coisa que eu tenho que pensar, qual é a cultura organizacional dessa empresa? Então, eu preciso entender a cultura organizacional dessa empresa. Sabe por quê? Porque quando eu vou fazer, né, um processo seletivo de uma instituição pública ou privada, escola, unidade básica de saúde, enfim, né? No caso, vou pegar uma privada e depois a gente pensa na pública, tá? Para não misturar. Pegando uma privada, que pode ser uma escola, que pode ser um hospital, que pode ser uma loja, que pode ser enfim, uma clínica, tá? Qual é a cultura dessa organização? Depois, qual é né, o cargo? Eu preciso pegar a descrição de cargo. Por quê? Porque na hora, e vem ao encontro do que o Maurício está dizendo, na hora que eu faço um processo seletivo, numa instituição privada, eu vou buscar pelo anúncio da vaga, que é montado em cima da descrição de cargos e da cultura dessa organização, eu já vou buscar no mercado de recursos humanos os candidatos com um perfil bem próximo do que, né, da cultura dessa organização e do perfil do cargo. Quando eu estou fazendo a seleção, eu já vou fazer técnicas de seleção para identificar, né, as competências que esse candidato tem, que venham ao encontro das competências que o cargo exige e se já está de acordo, né, com a nossa cultura organizacional. Aí ele é admitido. E aí, né, Maurício, a gente vai fazer a capacitação inicial, né, de aculturação desse colaborador e, na sequência, as capacitações continuadas.
E claro que isso vai melhorar cada vez mais esse colaborador. Por quê? Porque eu tenho uma noção de qual é o comportamento organizacional da minha empresa a partir da cultura organizacional dessa empresa, né? E aí, pegando, né, essa descrição de cargo, a gente faz um bom anúncio, que é o recrutamento, uma boa seleção, e aí a gente vai fazendo as capacitações continuadas e, claro, né, que vai aí sendo mais assertivo e trazendo bons resultados. Ah, Alessandra, mas numa instituição pública, né? Então, nas instituições públicas, a gente vai ter processo seletivo, o público, como a gente vai ter aqueles, às vezes, simplificado, ou processo seletivo temporário, enfim. Mas pensando, né, num processo seletivo, o que que acontece? Dependendo do setor público, vai também ter os critérios, né, já no recrutamento, às vezes lá no edital diz, especialização na área X, tantos anos de, né, com no mínimo 6 meses de experiência em área Y, porque também depende. Olha só, depende da instituição pública, depende do cargo público, vai ter as especificações, né? Você tem que ter ensino médio, você tem que ter graduação, qual é a graduação, enfim. A gente vai ter ali no edital, que já vai trazer, né, os melhores candidatos. Aí eles fazem uma prova, né? Faz a prova. Então, dependendo do processo seletivo, tem a prova de conhecimentos gerais, de conhecimentos específicos, de conhecimento prático, né? Vai depender. E aí, né, também é importante esse treinamento inicial e o treinamento contínuo, para que, tanto na pública quanto na privada, as pessoas possam, como bem colocou o Maurício, ter bons resultados. Mas elas têm bons resultados por quê? Porque a gente teve todo esse cuidado, né? E esse cuidado a gente tem por quê? Quando você tem essa visão ampliada do processo, ok? E aí, a psicologia, ela está muito presente em tudo isso, né? Porque ela contribui aí com vários estudos. Deixa eu para cá. E como eu disse para vocês, como é que ela contribui? Porque na ciência e psicologia, nós temos uma área de estudo e conhecimento que é a psicologia organizacional do trabalho, e que ela também dá base, né? Além dela ser uma área de estudo da psicologia, ela também é um campo de atuação do psicólogo. Então, o que que é a psicologia organizacional do trabalho, né, produziu de conhecimento que é importante para nós, profissionais aqui, né, entendermos? A psicologia organizacional do trabalho, ela compreende e intervém nas relações focadas nos fenômenos e processos no mundo do trabalho. Então, a psicologia organizacional do trabalho é isso, né? A relação homem-organização, homem e trabalho. E o objeto de estudo da psicologia organizacional é o que nós estamos vendo: comportamento nas organizações. E aí, a psicologia organizacional e do trabalho vão ter aquelas atribuições, vamos dizer, atribuições mais tradicionais. O que seriam essas atribuições mais tradicionais? Lá no setor de gestão, né, de recursos humanos, porque esse profissional, a gente pode ter, né, um profissional psicólogo junto à equipe de recursos humanos, como tem muitas pessoas que depois que se formam, fazem especialização, né, um graduado em recursos humanos, depois faz uma especialização em psicologia organizacional do trabalho, por quê? Porque quer se aprofundar mais nessas ferramentas aqui mais tradicionais, que é recrutamento, seleção, treinamento. Mas nós também temos, né, atividades mais contemporâneas. O que que seriam as atividades mais contemporâneas? Os programas de qualidade de vida e saúde mental no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, o que se percebe atualmente, tá, é que o setor de gestão de pessoas, junto, né, com as suas várias áreas de conhecimento, inclusive dando suporte à psicologia organizacional do trabalho, se tornar uma consultoria interna.
Opa, como assim? Consultoria interna. Cada vez mais a gente tem que descentralizar a gestão de pessoas. Por quê? Por exemplo, meu Deus, já está acabando meu tempo, né? E tem quantos slides ainda? Não, vai dar tempo. Por exemplo, Silvana Corrêa. A Silvana, né, Silvana, é a nossa gerente de recursos humanos. E a gente está saindo desse modelo centralizado tudo no RH, né? A Silvana e a sua equipe. Veja, quando a Silvana, junto com a direção da empresa, decide que a gente vai deixar de ser um RH centralizador para ser um RH mais descentralizado, há toda uma mudança, né, na equipe da Silvana, os seus, a Silvana é a nossa gerente, então a Silvana vai ter coordenadores, né, o coordenador de treinamento e desenvolvimento, o coordenador de integração, e abaixo dos coordenadores vão ter os analistas, né, júnior, sênior, pleno, por exemplo. Aí o que que vai acontecer, né, Silvana? A Silvana já vai ter que fazer todo um trabalho com a equipe dela, mostrando que agora é o seguinte: nós não vamos mais fazer o recrutamento e a seleção sozinho. Agora, nós vamos treinar cada gestor de área sobre o que é recrutamento, técnicas de recrutamento. Nós vamos desenvolver essas habilidades dos nossos gestores de área, porque agora quando houver, por exemplo, né, uma vaga no setor da Tatiane, Tatiane vai falar com o coordenador de agregar pessoas, que é recrutamento e seleção, que é a Renata, que vai junto, né, com a Silvana, dizer o seguinte: vamos então, conseguimos autorização para fazer esse processo de recrutamento e seleção para o setor da Tatiane. Só que a Tatiane é que conhece a área dela, a Tatiane é que tem expertise sobre aquela área, né, da gestão comercial, sabe aonde deve buscar os melhores candidatos. Então, é isso é ser descentralizado. Aí né, a responsável pelo recrutamento e seleção vai conversar com a Tatiane e juntas vão definir quais são os instrumentos que nós vamos utilizar de recrutamento, como é que nós vamos fazer o anúncio. Esse anúncio vai ser colocado em que espaços para chegar nos melhores candidatos. Na hora da seleção, as duas vão definir que técnicas são as melhores. Então, tá dando para entender o que é um RH mais descentralizado? Por isso que aí, um RH hoje mais contemporâneo, ele se torna mais uma consultoria interna. Ele não faz agora, ele é dialogado, ele vai dando essa sustentabilidade para esses setores. Por isso que a gente ouve e a gente precisa mostrar isso para os gestores, que todo gestor, ele é gestor de gestão de pessoas. Então, mas eu sou gerente comercial, mas você é o gestor de pessoas da sua equipe. Mas eu sou a gerente de vendas, mas você é o gestor de pessoas da sua equipe. Você tem que saber todos os cargos que existem, do qual você faz a gestão, quais são os cargos que existem, quantos colaboradores, qual é o perfil de a descrição de cada um daqueles cargos, como é que é a política de salário daqueles cargos. Então, você é responsável, então você tem o expertise da sua área e também da área de gestão de pessoas. E aí o RH, ele se torna um RH, né, contemporâneo, um RH que dá suporte para esses outros colegas. Certo? Então, as empresas são feitas de pessoas para pessoas. Né? As empresas são feitas de pessoas para pessoas, de acordo com França, né? Uma citação bem interessante, porque olha só, essa imagem também vem muito ao encontro, né? É disso que a gente está falando. Né? Essas pessoas interligadas em redes, cada um com o seu conhecimento e com o seu expertise. Portanto, né, o que, que eu acabei falando para vocês? Uma coisa que é importante. Essa gestão de pessoas, né, que hoje existe um setor na nossa empresa que é o de gestão de pessoas. Esse setor de gestão de pessoas, claro, ele tem que buscar, mesmo ele sendo descentralizado, né, tendo esse papel mais de consultoria interna, ele é responsável por todos os documentos, ele que é responsável por ficar atento às mudanças de legislação, né, para as auditorias que vêm.
É ele que é responsável, então, houve uma mudança de fazer o treinamento junto a esses gestores, tá? E esse setor de gestão de pessoas, ele vai ter o quê? De acordo com o Gavenato. O Gavenato fez a seguinte definição: processo de agregar, recrutamento e seleção, processo de aplicar, né, a desenho de cargos e avaliação de desempenho, o processo de recompensar as pessoas por meio de remuneração, benefícios, serviços, o processo de desenvolver as pessoas por programa de treinamento e desenvolvimento, o processo de manter as pessoas na instituição como uma boa relação com o sindicato, com qualidade de vida no ambiente de trabalho, e eu preciso também, né, ter um processo de monitoramento, ou seja, eu tenho que ter um banco de dados que vai guardar todas essas informações. Por quê? Esses 6 processos de gestão de pessoas, eles sofrem influências tanto externas. O que é uma influência externa? Acabei de falar. Pode ter uma mudança na CLT e que vai impactar, né, uma influência externa que vai impactar às vezes em algum processo nosso de recrutamento, algum processo nosso de remuneração, né? E fatores internos da empresa, porque a empresa, por exemplo, pode passar por uma crise e ter que fazer mudanças, né? Vários desligamentos, né? Enfim. Agora, também tem uma parte que é os resultados finais que a gente espera. Né? O que a gente espera hoje? Cada vez mais um trabalho com qualidade de vida nesse espaço, né? Práticas, né? E éticas socialmente responsáveis. E aí, acho interessante quando a Maria traz essa discussão aqui, ó. Mas foi bem legal você trazer isso, até porque é a atividade, desculpa, é o desafio colaborativo de vocês fala sobre isso, né? Quando a gente fala de qualidade de vida no ambiente de trabalho, quando a gente fala de saúde do trabalhador, que é um dos assuntos que está no material de vocês e que no desafio colaborativo faz a gente pensar, é a questão do burnout, né? Mas olha como é interessante aqui, ó. Atualmente, muitos profissionais estão passando por burnout. Isso seria acompanhado pelo RH para uma melhor qualidade de vida de cada colaborador, para que não chegue a essa situação. Aqui é a Maria, né? Maria, tu sabias que a gente precisa fazer várias reflexões aqui. Primeiro, claro, né, que o burnout é uma questão né, desse ambiente de trabalho. A gente, enquanto setor de gestão de pessoas, tem que estar sempre atento, né? Quais são as nossas políticas dentro da organização, como é que é o nosso clima organizacional, como que nós estamos desenvolvendo os nossos líderes, como é que está o desenvolvimento das lideranças, como é que está sendo o papel das lideranças dentro dos grupos, né, de trabalho ou das equipes de trabalho dentro da empresa, para que a gente possa, né, fazer prevenção primária. O que é prevenção primária? É não deixar com que um burnout ocorra junto aos nossos colaboradores, certo? E aí a gente tem que fazer várias reflexões, porque tem fatores externos e fatores internos, né? Agora, a gente também tem que, às vezes, né, também pensar, e a gente vai pensar mais sobre isso lá quando a gente falar, acho que é na terceira web ou na quarta, eu não lembro, mas a gente vai falar muito sobre essa questão de qualidade de vida no ambiente de trabalho, sobre essa questão do estresse, né? Só que às vezes a gente tá com. Porque assim, né? Por mais que a gente tente desmembrar, né, a pessoa da instituição, né, a instituição da pessoa ou o pessoal do profissional, nós sempre temos que pensar que a Alessandra, ela é a, ela é a pessoa e ela é a profissional, né? E muitas vezes eu tô com muitas questões pessoais, né, que acabam desencadeando problemas de saúde mental, né, que, que às vezes a gente pode, né, pensar que a gente está com burnout, que é uma questão do ambiente de trabalho, eu não estou eximindo o ambiente de trabalho, quero que fique claro para vocês, é para a gente refletir. Às vezes é uma questão mais nossa, de questões pessoais que podem desencadear isso, como o contrário também, né? Essas questões muito fortes no ambiente de trabalho que eu não consigo lidar, isso pode acarretar em mim. Não sei se eu me fiz entender. E aí,
entra num ponto interessante, né, Maria, que você traz. O que eu disse, a gente tem que trabalhar com prevenção primária. O que que é prevenção primária? Prevenção primária por exemplo, as semanas né, do CIPAET na empresa, levar informações sobre o uso né, do cigarro, diminuiu bastante, mas agora a gente tem, né, o cigarro eletrônico, o uso de álcool, né? Às vezes a pessoa, ela pode ser uma pessoa muito compassiva, e aí, quando ela, né, se der conta disso e se instrumentalizar, ela pode se posicionar de uma forma diferente. Então, essas coisas que afetam, que estavam afetando ela até então no ambiente de trabalho, não vão mais afetar porque ela se empoderou. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, a gente precisa, né, também, enquanto gestão de pessoas, pensar o que que a gente pode fazer de programas de treinamento, grupo, workshops, né? Porque o workshop é mais prática, as oficinas são mais práticas, para instrumentalizar, né, os nossos colaboradores, para que eles possam se potencializar, né? Para que os fatores pessoais e profissionais, para que ele possa fazer uma gestão, né? Que não leve, que não chegue a ter, né, um burnout. Então, a gente precisa se instrumentalizar. Precisa, ninguém de nós aqui está isento de ter, né, um quadro como esse. Mas pense, se a nossa instituição está preocupada, faz oficinas, né, e a gente vai se dando conta. E aí, às vezes, quando a gente dá conta, eu posso buscar mais informações e até em outros profissionais para poder me instrumentalizar, né, para não deixar que aquelas questões do ambiente de trabalho venham, né, trazer prejuízos enquanto saúde física ou mental. Né? É como se, quando eu digo assim, prevenção primária, vou tentar fazer, vou tentar fazer uma analogia. Veja, a gente usa os protetores auriculares, né, para não ter problema de audição, os equipamentos de proteção individual, certo? Aí parece que isso, quando é físico, é mais palpável, né? Ah, pega aqui, põe aqui, põe aqui, põe a luva, põe o óculos, se é solda, põe. E aí você está protegido. Agora, quais são os equipamentos de proteção individual que nós estamos oferecendo para os nossos colaboradores, para eles se fortalecerem com relação a essas questões de saúde emocional? Acho que é uma boa para a gente pensar, né? O que que a gente está oferecendo, né? E aí, com isso, a gente vai trazendo essas possibilidades. Ó, o Maurício disse que produziu um artigo a respeito de qualidade de vida no trabalho há uns 15 anos atrás. Ô, Maurício, e aí assim, ó, o Maurício traz outra coisa que é interessante, né, Maurício? Porque é um assunto que já vem se discutindo, né, Maurício, há 15, 20 anos atrás. E há 15 anos atrás, Maurício, eu tenho certeza que foi bem inovador e a gente tinha dificuldade, às vezes, até de achar alguns livros, né? Ou artigos que hoje a gente já tem mais facilidade. Por quê? Porque já se fala mais, né, não só a nível internacional, mas também aqui no Brasil, de qualidade de vida no ambiente de trabalho. E com isso, pouca literatura, né, Maurício? Hoje a gente já consegue, por exemplo, não vou falar aqui agora, mas vai acabar falando e a gente já vai encerrando a nossa aula. Por exemplo, Limonge França. Limonge França é o sobrenome dela, tá? Limonge-França. Ela tem um livro, que ela é organizadora, se eu não me engano. Aí eu trago esse livro para vocês depois. Que tem vários conceitos de qualidade de vida no ambiente de trabalho, que são pesquisas internacionais, que têm instrumentos. Porque hoje a gente pode fazer uma pesquisa, hoje a gente pode fazer uma pesquisa, né, com esses instrumentos já padronizados, de outros padronizados e que ela trouxe, ou a gente mesmo, lendo as obras, montar um instrumento e aplicar na empresa para verificar como é que está a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Com esse diagnóstico da qualidade de vida no ambiente de trabalho na instituição, a gente consegue verificar o que está bom e o que tem que se manter e o que talvez e o que a gente precisa fazer de ações para melhorar
esse ambiente, né, de trabalho aí, de qualidade de vida no trabalho, certo? Ok? E que vem ao encontro, né, do nosso desafio colaborativo, que é importante a gente entender. E aí volta tudo no que eu falei anteriormente. Ter conhecimento, né, e conhecimento correto, né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas às vezes passam a informação pela metade, o que aí fica distorcido, né? Ou não passa as informações como são as que deveriam ser passadas. Mas assim, tendo conhecimento sério, né? Quando a gente tem esses conhecimentos, a gente consegue levar para a nossa prática. Então, o que eu falei no início do encontro, né? O objetivo aqui é ter esses conhecimentos, por isso que vocês estão na graduação, é ter esses conhecimentos e levar esses conhecimentos para a nossa prática. Às vezes, né, como o Maurício, eu tenho certeza, Maurício, que há 15 anos atrás, quando o Maurício tentou implantar qualquer coisa de qualidade de vida no ambiente de trabalho, naquele local que ele estava naquele momento, ele teve muita dificuldade. Como eu tive dificuldades, hoje eu vejo pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar que eu trabalhei, coisas que eu queria fazer há 20 anos atrás, mas por estilo de liderança, por outros fatores, eu não conseguia realizar. Né? Era uma formiguinha. Hoje, né? Mas eu fazia alguma coisa. Hoje tá diferente. Então, hoje o Maurício, né, buscar informações e montar um artigo, o Maurício pode até montar um artigo hoje de uma prática que ele está fazendo de qualidade de vida no local que ele está atuando hoje como gestor, por exemplo, né? Então, ainda bem que vem esses conhecimentos, que a gente vai aplicando esses conhecimentos. O que eu quero dizer é o seguinte: se você não conseguiu hoje, pode ser que você consiga daqui um ano. Se você não consegue daqui um ano, mas o pouco que você for plantando, talvez você não colha. Mas um outro profissional que vai chegar posteriori, vendo os registros que você deixou, ele vai conseguindo e vai colher lá na frente. Não foi você, mas você começou essa plantação, né? Então, é isso, né, que nos movimenta e que movimenta o mundo. E aí nós temos a nossa atividade contextualizada, que é a nossa V1. E aqui a gente tem um caso. Eu nem vou ler, acho que todo o caso aqui para vocês, mas é importante que vocês leiam o caso, né, de uma agência de marketing digital que está com uma campanha de lançamento de um novo produto tecnológico, né? A equipe responsável pelo projeto é composta por 5 membros, certo? E o senhor João Matiola é o que conduz esse grupo, né, essa equipe. E aí vai começar a descrever, né, como que ele aborda essa gestão, vai trazer como que ele coordena as atividades diárias, como que como que é a ação né, do João junto a essa equipe, né, que ele está conduzindo. Então vai trazendo como que ele como que ele vai conduzindo a equipe, como é que ele fez a composição dessa equipe, tudo direitinho. Como que ele conduz quando durante uma reunião, enfim, né, vai trazendo toda essa caminhada. E vocês vão lendo com calma, podem pegar, né, quem for. Tem gente que às vezes gosta lá de copiar lá dentro do espaço, né, virtual e colar, pode ir grifando com marcador de texto, né? Vai aí fazendo o seu estudo de caso. Aí diz o seguinte: mediante o caso, explique o estilo de liderança que João apresenta com base nas teorias comportamentais. Vocês vão estudar na disciplina as teorias comportamentais, tá? A gente também vai falar sobre elas nas webs. Lendo as teorias comportamentais, teoria, lembram? Teoria. Quais são as teorias comportamentais? Prática, olhando o caso do João Matiola. Qual é o estilo de liderança comportamental que ele tem? Daqueles estilos de liderança comportamental, qual é o estilo do João? Depois, considerando os 5 tipos de poder descritos por Chiavenato, que é o poder de coerção, recompensa, legitimado, competência e referência, classifique o tipo de poder
que o João Matiola exerce na equipe. Ele exerce um desses tipos de poder na equipe. Então, eu vou lá, leio todos os tipos de poder. Teoria, prática, eu olho a característica do João de conduzir essa equipe. Qual tipo de poder ele usa? Né? Dentro do recorte que a gente trouxe aqui, é claro, né? Depois, analise o caso, né, desse grupo aí que o João Matiola organizou, conforme os autores Bowditch e Buono, lá que a gente viu os tipos de classificação de grupos, lembram? Primário, secundário, formal, informal, homogêneo, heterogêneo, interativo, nominal, permanente, temporário. Lembram disso? Fundamente sua análise com base nas características apresentadas no caso e também dos autores. Então, vocês vão ler também esse caso e vão identificando esse grupo, né, do João Matiola. Ele é formal? Desculpa, ele é secundário ou primário? É formal ou informal? É homogêneo ou heterogêneo? Isso que a gente fez hoje, esse exercício que a gente fez no início do encontro. Vocês vão fazer com o caso. Deu para entender? Então, hoje a gente viu, né, muito essa questão da última, né, da última colocação aqui. Vocês vão ver também os estilos de liderança, vão ver, né, os tipos de poder. Então, vocês já vão lendo o material, já vão se instrumentalizando, já vão lendo o caso e vão respondendo item por item. Posteriori, depois que eu respondi cada um deles, aí eu pego, abro um documento no Word e faço isso num texto corrido. Faço um textinho corrido com a resposta de todas as perguntas. Então, João Matiola apresenta, né, um estilo de liderança tal. Por quê? Aí diz que é um pouquinho do estilo dessa liderança, teoricamente, e algumas características do caso que faz corroborar. Quanto ao estilo de poder do João Matiola, ele tem o poder tal. Aí fundamenta. No que se refere ao, né, o tipo de grupo, de acordo com os autores, ele é um grupo isso, porque tem essas e essas características. Então, é isso, né? E aqui vocês estão fazendo esse exercício. E posteriori, eu quero que vocês façam esse exercício, esse olhar no dia a dia de vocês de trabalho. Então, vamos lá, né? Você, Aline, no seu trabalho, em algum momento, será que você não tem esse poder de competência ou poder de referência? Se aproprie disso também, né? É, vamos, né? Deixa eu ver aqui. O Maurício. E o Maurício? Que estilo de liderança, dentro das teorias comportamentais, você, né, é o estilo mais frequente no seu fazer enquanto profissional? Nos grupos que eu participo? Então, esse exercício é muito importante. Por quê? Mas faz diferença, professora? Claro que faz. Claro que faz. Né? Quando você se dá conta que você tem um poder de referência sobre um determinado assunto e que você, por exemplo, não se apropria dele, mas por que eu não me aproprio? Não, vou me apropriar e vou me posicionar, né? Eu tenho esse poder de referência, eu tenho esse poder de competência, não é arrogância, né? Saber é se apropriar disso, né? Não ter uma síndrome aí de impostor. Ou eu, Maurício, eu tenho um poder legitimado, eu sou o diretor de uma escola. Além do poder legitimado, que outros poderes você tem, né, Maurício? Então é importante a gente entender até para poder fazer as intervenções mais assertivas. E como disse Laodiceia, não esqueçam que o texto tem que ter aí até 30 linhas, ok? E isso, né, Maurício? Você é um líder, né? Procura ser um líder, mas no seu estilo de liderança, é uma liderança mais o quê? De acordo com as teorias comportamentais, é uma liderança mais laissez-faire, mais democrática, mais autocrática, e aí a gente vai, né, entendendo, e às vezes a gente vai se dar conta, mas eu podia. Aquele autor diz que tem um estilo de liderança que é um estilo de liderança assim, e que esse estilo de liderança é muito. Ele traz bons resultados para tais ações. Poxa, mas eu não tenho esse estilo de liderança. Mas está dizendo que é bom para esse tipo de ação. E esse tipo de ação ocorre muito aqui na escola. Então, eu vou estudar e vou desenvolver esse estilo no meu fazer enquanto líder. Entendeu?
E aí, não esqueçam, né, do nosso cronograma. E, gente, olha, foi uma aula muito gostosa, né? Porque é tão bom quando tem os alunos, porque a partir do que vocês trazem, né? Porque a partir do que vocês trazem que a aula fica rica, assim. Vocês trouxeram coisas que me fizeram, que me remeteram, né, a questões que são importantes para a gente pensar, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigada. Espero que a gente possa se encontrar, né, na segunda web aula e que vocês possam trazer aí as contribuições, as experiências, de vocês, tá? Um excelente final de semana para todo mundo. Sextou, mas eu ainda tenho mais algumas reuniões aí pela frente, mas já sextou. Eu sei que vocês também, muitas vezes, estão no ambiente de trabalho, né? Mas de noite estejam com seus pares, né? Os seus amores, aproveitem, né? Tentem ter uma vida aí de mais leveza que a gente puder dentro, né, do nosso contexto, que a gente nunca sabe até quando a gente vai ficar por aqui, né? Então, beijão e até mais.